Olá, bem-vindos a mais um Conversas de Alto Valor. Hoje nós vamos falar de fé, propósito, resiliência. Vamos falar um pouco de dores, mas não as dores só físicas, também dores da alma. Como lidar com tudo isso? Eu, ao longo da minha carreira, percebi que existem dores que são invisíveis realmente, mas são pequenos sinais de que precisamos mudar, de que precisamos prestar atenção na caminhada. Hoje a nossa convidada vai falar um pouco disso, mas vai falar também muito dela, da essência e dos valores dela. Vai ser sensacional. Antes de convidá-la, eu convido você a mais um Minuto Educação, para pensar um pouco na sua inteligência emocional. Vamos lá! Quando você comete um erro ou faz algo não tão legal, como você fala consigo mesmo? Bom, nós somos os nossos piores juízes. Então hoje a dica é a autocompaixão. Substitua a questão do erro pelo aprendizado. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso evoluir com isso? Comece a se acolher como você acolheria o erro do seu melhor amigo. Isso é autocompaixão, ajuda no desenvolvimento e principalmente na nossa saúde mental. Fica a dica, sou Andréia Vitória Reis, até a próxima semana. Hoje eu recebo uma mulher que trabalha justamente no acolhimento emocional, não só na sua profissão, mas também na sua caminhada de fé. Ela é psicóloga, pedagoga, pastora, mãe de 3 filhos e faz uma caminhada lindíssima. Michele Teixeira, obrigada pelo teu sim de estar aqui conosco. Obrigada, agradeço o convite e realmente, né, a gente se conectando com pessoas é algo incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui para poder falar um pouco de mim e do que eu represento para a vida de muitas mulheres aí fora. Que bom. Michele, eu sempre digo que a primeira pergunta é um desafio para quem senta nessa cadeira. A minha primeira pergunta para ti é: quem tu é longe dos olhos do mundo? Qual é a essência da Michele quando só tu e Deus sabem? A Michele é uma menina que cresceu com dificuldade, como muitas pessoas cresceram, mas uma mulher que decidiu não deixar o passado e a infância influenciar o seu desenvolvimento, né? Então, eu faço tudo o que me causou de dor lá atrás, eu faço o contrário com os meus filhos hoje. Então, hoje, no silêncio, no secreto, eu sou uma mãe protetora, eu sou uma esposa que ouve e acolhe o marido, e eu sou uma pastora que está ali sempre para ouvir as pessoas e também falar daquilo que Deus direciona. E hoje também uma psicanalista, né, que eu não consigo ser psicanalista sem ser pastora e não consigo ser pastora sem ser psicanalista. Isso é muito legal, É né? verdade. Tu consegue unir a tua profissão profissional realmente e a tua profissão de fé também, né? Tu consegue fazer as duas coisas. E no meio de tudo isso, quando que tu vê e quando tu é cuidado? Quando que tu vê essa necessidade? Aonde nasce o cuidado com a Michele? Sabe, Cacá, que isso é um desafio para todos nós e talvez muitas mulheres que estão escutando a gente aqui vão se identificar. Porque nós achamos que temos que dar conta de tudo e de todos. E, na verdade, nós precisamos também nos cuidar. Eu sempre falo que pessoas curadas, elas conseguem curar. Então, é difícil a gente parar, pausar e sentir que precisamos realmente de uma cura. Eu teve um tempo que eu precisei de ajuda, né, que eu fui consultar com uma psicóloga para me poder colocar para fora aquilo que eu estava só guardando, porque a gente é uma caixinha, né? A gente vai guardando, 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 mas a gente precisa de momentos que a gente precisa parar. Então, a gente precisa desse momento de escuta, e eu, Michele, como todas as mulheres que estão escutando, né, que vão ver, a gente precisa se ressignificar algumas vezes para ver e continuar cuidando e ajudando. E também ser ajudada, né, claro. Quando tu fala que foi procurar uma psicóloga, né? Eu tenho dores físicas e eu percebo quanto as dores emocionais causam dores físicas. Tu hoje, né, atuando na área de psicanálise, como tu lida com isso para ajudar? Eu sei que tu tem mulheres conectadas, né? Como que tu ajuda que essas mulheres percebam que está na hora de cuidar da dor emocional para que ela não se torne física? A dor emocional, ela
ela vem da física, né? Só que ela vem de gatilhos que a gente vai levando e trazendo durante a infância. Quando eu atendo as mulheres ali, e quando eu escuto elas, a gente escuta muito elas falam muito de porque eu tive, porque eu fiz, porque eu fazia, e aquilo vem trazendo uma carga muito grande. Então, a gente precisa entender que a nossa mente, ela comanda o nosso corpo todo. A nossa mente, ela faz com que a gente se levanta todos os dias, porque a gente está ali nos impulsionando. Então, é muito importante a gente refletir e entender que se nós não cuidarmos de nós hoje, parar, reprogramar algumas coisas, o nosso corpo vai sentir. E a gente sabe que coisas simples como pegar um copo d'água, isso faz falta durante o dia a dia, como nós conversamos já, né, anteriormente. Então, a gente precisa entender que nosso corpo precisa de pausa. E eu repito, precisamos ser curadas. Para curar, ninguém consegue ajudar ninguém sobrecarregado. Isso é verdade. Na minha área profissional, né, eu trabalho com gestão de riscos para eventos. Então, eu presto atenção nos sinais e antevejo eles para que eu possa organizar e que não aconteça nada. E daí eu te pergunto, quais são os sinais na emoção que tu percebe, que tu pode dizer para as pessoas também se perceberem, para que não aconteça, então, um risco maior? Eu acho que a questão de você sempre querer agradar as pessoas. A gente vive numa sociedade hoje em dia que a gente quer sempre ser aceito nos lugares. E por conta disso, a gente acaba nos negligenciando e deixando que o nosso eu, a nossa essência, a nossa identidade, ela venha ficar em terceiro, quarto, até mesmo quinto plano. Então, o que a gente precisa entender é, isso está me fazendo bem? Eu estou fazendo aquilo porque eu gosto, porque eu estou aliviada, porque eu estou feliz ou porque eu preciso agradar alguém? Eu, como pastora, como psicanalista, a gente às vezes tem uma necessidade não é necessidade, a gente quer ser aceita, né? A gente quer ser respeitado, aceito, Tem essa enfim. busca pelo ser aceito, Isso. né? E querer que as pessoas gostem da gente. Então, a gente às vezes acaba deixando algumas coisas de lado. Então, um sinal muito forte é, primeiramente, você olhar no espelho. Se espelho, espelho meu. Quem sou eu? Se você não souber essa resposta, você precisa urgentemente ressignificar e lembrar quem você é. E tu acha que as pessoas vão se acostumando a viver as suas dores e não percebê-las? Sim. A mulher encurvada, a Bíblia fala lá, que ela ficou 18 anos encurvada. E isso talvez para ela fosse assim, é normal, né? Eu vou viver assim, amanhã é assim, aquilo lá, e você Torna o sempre problema uma normalidade. Isso, a gente não pode fazer isso. Hoje em dia as pessoas estão normalizando a depressão, estão normalizando você querer viver num padrão que não é seu. A gente não pode estar entrando em padrões que a sociedade ela impõe, nós temos uma identidade. E essa identidade, ela tem sido abafada e escondida. Então, eu tento mostrar para as mulheres que a gente precisa se posicionar e lembrar que nós somos filhas amadas de um Pai poderoso, que nos formou, que conhece o nosso íntimo. Então, por mais que a gente tenta ali levar de uma forma superficial, porque tem mulheres hoje em dia bem alinhadas, mas com as costas bem marcadas, sobrecarregadas, como a mulher, né? como tem. Então, já que tu falou bastante de Deus, Bíblia, vou te perguntar de fé. Houve algum momento que a fé te salvou? Em que realmente tu achou que não ia dar nada certo, que agora é o fim, e daí tu pode dizer, ele me pegou pela mão e nós seguimos? Sim, Cacá. A fé é ela que me mantém de pé e que me levanta da cama todos os dias. Porque a fé é aquilo que você espera, né? É aquilo que você não consegue apalpar, não consegue visualizar, mas você sente que vai chegar. Então, muitas vezes, nós mulheres principalmente, a gente, por conta das demandas, a gente quer dar conta de tudo. E quando a gente não consegue fazer aquilo que nós programamos no nosso papel ou na nossa mente, a gente se acha menor. E, na verdade, o Senhor fala que lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, tem que lançar para Deus a nossa ansiedade e deixar a fé nos conduzir. Eu falei, a fé ela me levanta todos os dias da cama. E ela me mostra que lá na frente tem pessoas que contam comigo. E sim, várias vezes eu já pensei em desistir. E quando eu pensava nisso, Cacá, alguém me ligava, mandava uma mensagem assim, pastora, aquela mensagem que você me mandou ontem mudou a minha vida. Transformou a minha mente e hoje eu sei que a fé, ela está me conduzindo. Então, a fé, ela
é o que me move. Eu só estou aqui hoje porque eu tenho fé em Deus, de que esse programa vai chegar em pessoas e vai transformar a vida delas. Mesmo uma palavra que eu e você for mencionar hoje aqui, alguém vai escutar e dizer, meu Deus, é o que eu precisava escutar. Então isso é fé. A gente não ver, mas saber que vai chegar e vai abençoar vidas. E como tu diria para as pessoas exercitarem essa escuta ativa? Como fazer isso? Aonde estão as respostas? As respostas estão principalmente no você parar e escutar. A gente sempre fala na igreja, quando eu converso com as mulheres, a gente tem que se escutar um pouco, né? A gente escuta tanto a voz do mundo, a voz das pessoas, dizendo o que tem que fazer, como tem que fazer, como a gente falou ali, rotulando, né? Um padrão, tem que se comportar assim, tem que falar assim. E quando, na verdade, a gente tem que ouvir a voz de Deus. A gente tem que calar um pouco a voz do mundo, esse barulho ensurdecedor que tem tirado o nosso foco e ouvir a voz de Deus. E vou dizer assim, ó, não é fácil. Porque às vezes a gente quer uma resposta pronta, ó, eu vou orar e eu quero essa resposta de Deus. Aí quando você ora, Deus te fala de uma outra forma. Deus fala em voz audível, quando você tá ali, ó, esperando ele falar. Ele usa Cacá para falar contigo, ele me usa para falar com as pessoas, ele usa às vezes até um animalzinho ali, sabe? Para falar contigo. Então a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor ele não fala com a gente no meio da confusão, da tormenta. Ele fala quando a gente está ali, ó, no nosso íntimo, no nosso secreto, pedindo e ele fala conosco. Eu costumo dizer, né, que a gente pode ouvir Deus nos pequenos sinais, né? Eu concordo contigo, que às vezes até um animalzinho que passou, mas ele nos deu uma percepção diferente de mundo e ali tem alguma resposta de algo que eu estou procurando. Mas às vezes as pessoas acham que Deus fala tipo como se fosse ao telefone, né? Vai mandar um WhatsApp escrito até, né? Sabe, Tipo, meu filho, não sei o quê. Sabe, uma vez uma pessoa me ligou e disse, pastora, eu preciso de uma resposta de Deus, pode me dar? Eu disse, calma, vamos fazer, eu vou orar, se Deus me responder, eu te transmito, mas caso contrário, vamos continuar orando. E ela, mas eu achei que tu ia me responder agora. Eu disse, gente, Deus não é que nem miojo de 3 minutinhos pra você falar rápido. Não, 3 minutinhos. Tem que esperar, tem que assim, calma, né? Porque Deus, ele é tranquilo, né? As pessoas acham que as coisas estão tudo, né, instantâneo, e não é assim que funciona. E tem algo que tu já viveu que se transformou hoje ferramenta na tua história de vida para ensinar outras mulheres? Já, Cacá. Eu tive um episódio na minha infância muito doloroso, né, de abuso. E eu guardei esse trauma, né, que eu posso dizer que é trauma, até os meus 25 anos. Ninguém sabia, a não ser meu marido, quando eu casei com ele, eu revelei para poder ter uma relação mais saudável no nosso casamento. Eu sendo pastora, estudando a psicanálise certinho, e eu tinha aquele negócio dentro de mim. Eu disse, meu Deus, tá errado. E eu fui no retiro de mulheres lá, falou muito sobre esse assunto. E minha mãe, o primeiro retiro que minha mãe foi, eu chamei a minha mãe para conversar, disse, mãe, aconteceu isso. E ela, né, nós oramos, nós nos perdoamos, nós nos abraçamos, ela chorou porque se sente culpada, né, mãe é assim, se sente culpada por tudo que acontece. Sim. E essa questão que aconteceu comigo tem me ajudado a despertar nas mulheres algo que elas achavam que não era mais capaz, porque elas faziam aquele trauma delas, a vida delas até o fim. Quando, na verdade, eu pude mostrar e eu posso mostrar que a gente consegue ressignificar e ser diferente. Que essa dor, ela não define a Michelle. A dor que eu passei não define a Michelle. A dor que você sente não define você. A gente decide ser diferente. Então, hoje, o que eu passei lá, eu consigo transmitir vida para as pessoas hoje, mostrando que é capaz, sim, de passar. Parabéns. Porque realmente carregar um grande trauma, ressignificá-lo, e mostrar que ele é caminho, na verdade, para que outros se identifiquem e possam abrir os seus traumas também. Parabéns. Realmente me orgulha de ter sentada nessa cadeira, realmente, e saber que tu mostra isso para outras pessoas. Eu percebo isso, né? O quanto as pessoas acabam se identificando quando elas se sentem iguais. Isso. Então, hoje, quando tu abre a tua dor de uma forma tão sincera, tu consegue realmente trazer iguais até ti e mostrar que é possível. É possível olhar para o passado, ele dói, mas é possível. Eu sempre falo assim, que o passado e essa dor, eu comparo como uma ferida. Ou até mesmo, né, eu tenho 3 filhos ali, tenho 3 cortes de cesárea, né, teve esse processo. E o que eu falo quando você se cura? É quando você lembra do que aconteceu e aquilo não te causa mais dor.
te doeu no Te momento, restaura e não te te causa restaura. dor. Né? Hoje eu tenho as marcas, eu toco elas, elas não me doem mais. Mas eu sei que aconteceu, então isso não anula o que aconteceu, mas ressignifica o teu presente. E quando uma mulher chega quebrada para ti, como é que tu ajuda ela a se restaurar? Primeiramente é o abraço, né? Eu abraço, quando é online ali, eu faço uma oração, peço para ela fechar os olhos, eu anti-oro ali, eu escuto, né? Porque hoje a gente precisa de pessoas que nos escutam, né? E O mundo tá tão vazio é disso, tão né, vazio. Michele? As pessoas estão pensando só em si e esquecem que precisam ouvir as pessoas, né? Tem pessoas gritando nesse momento ali pedindo um socorro, a gente está tão preocupada com o nosso eu, com as nossas coisas, que a gente não consegue escutar as pessoas pedindo Sabe que tu socorro. falou de abraço? Eu me lembrei de uma ocasião muito antiga, tem mais de 10 anos isso, que numa ação entre amigos na igreja, nós fizemos um grande cartaz dizendo doa-se um abraço. Pegamos um chimarrão e fomos sentar numa praça em Canoas. As pessoas olhavam aquilo e não sabiam o que fazer. E muitos pararam e disseram, eu só vim buscar meu abraço. E, gente, que ação que foi aquela? Foi maravilhoso, assim. E a gente conheceu tantas histórias maravilhosas, porque a gente viu quantas pessoas estavam carentes daquilo. Doa-se um abraço. Um abraço Então, cura, né, Cacá? e daí quando tu falou agora, me conectou com essa história, assim, que eu me lembro que foi um dia que nos engrandeceu demais, assim. A gente não fez praticamente nada, porque a gente só tomou o nosso chimarrão naquela E tarde. abraçou. E abraçou. Olha só. Mas, por outro lado, a gente chegou em tantos corações que realmente estavam precisados daquilo. Então, quando tu fala isso, eu acho que realmente não tem acolhimento melhor do que tu chegar quebrado e tu receber um abraço. Às vezes não é nem a palavra, é só um abraço bem, bem forte, assim, aquele abraço sincero, eu acho que ele fala mais que palavras, às vezes. Às vezes tem pacientes que chegam em mim, até mesmo pessoas da igreja, mulheres principalmente, só abraço. O abraço elas assim, olha, como eu precisava desse abraço. Não precisa nem falar nada, só me abraça. Isso é algo tão grandioso, né? Tão simples, mas tão poderoso, né? Há quanto tempo tu é pastora? Eu já sou há 15 anos, E há quanto tempo tu é psicanalista? há 4 anos. Então, veio antes a caminhada de fé e depois a caminhada Isso. profissional. O que eu pensei? Como eu já atendia mulheres, já a gente tem tanto casais, eu, meu esposo, como mulheres também individuais, eu pensei, eu vou ter que ampliar um pouco, né? Porque a gente não pode ficar também com a cabeça, né, limitado. Assim, eu quero ajudar mais. Eu vou além. Aí comecei a pesquisar, fui estudar, eu conseguia, no estudo, eu conseguia já trazer para a Bíblia algumas coisas, né, que estão lindo. Então, eu disse, não, eu vou aperfeiçoar, eu vou ajudar mais mulheres. Hoje eu atendo não só mulheres cristãs, mas também mulheres que não são cristãs, mas também levando ali aquela sementinha da fé, ali mostrando que Deus é o centro de tudo, né? Deus ajuda a mostrar força, propósito, Isso direção. aí, eu estou conseguindo, então para mim isso é tão gratificante. Que legal. E qual foi o momento mais difícil dessa caminhada? Teve uma vez que eu estava ali dando conta de tudo, né? De conta de tudo, estava estudando psicanálise, eu estava sendo pastora, eu estava sendo a mãe dos meus 3 filhos, a esposa do meu marido, a filha, a irmã, somos entre 5 irmãos, então eu estava ali dando conta. E eu sempre fazendo coisas para a igreja, né? Eram conectadas com ela presencial, era encontro de mulheres, eram os eventos da igreja, e eu estava assim tão cansada, sabe, Cacá? Aí eu fui orar a Deus. Eu disse, Senhor, eu faço tudo para ti. Eu estou sempre na igreja, estou sempre fazendo a tua obra, ajudando pessoas. O que está acontecendo comigo? Aí o Senhor me falou assim, bem, sabe, assim, minha filha, eu sei que tu faz tudo para mim, mas eu quero um tempo contigo. Eu quero que você fale somente comigo, eu e você. Porque eu não tinha mais tempo. Sabe quando chegava aquela parte, a minha vez? Eu estava cansada. E isso então a gente tem que parar, que é um sinais também que a gente tem que ressignificar. Para aí, calma. Para me ajudar, as pessoas têm que me ajudar também. Tu disse que é casada. Há quanto tempo tu é casada? Somos casados há 16 anos, mas estamos 21 anos juntos. Que legal. E teus filhos, que idade tem? O Amoá tem 15 anos, o Noah faz 13 anos, agora em julho, e a Sarinha tem 4 anos, que é meu milagre, né? Ai, que Meu lindo. milagre. E se eles assistirem esse programa daqui a 10 ou 15 anos, que mensagem tu gostaria de deixar para eles? Deixar que não sou uma mãe perfeita, e talvez não vou ser, né? Até lá, daqui 15 anos. Mas que eles venham entender que a mãe deles, a Michele Teixeira, ela fez de tudo para que eles viessem ser homens e mulher de valor. E que não importa o que as pessoas dizem, eles são projetos, foram amados, foram escolhidos, e que lá na frente eles venham ser instrumentos de cura, de amor, de incentivo.
Então, eu quero que os meus filhos, eles venham crescer e levar a essência de Deus, levar o amor de Deus, que eles venham andar e transmitir a paz aonde eles estiverem. Que lindo! Antes de fazer a última pergunta, eu vou chamar o nosso quadro que eu adoro, que é o nosso quadro de curiosidades, o Construindo Saberes. E a gente vai ter mais alguns Você Sabia? Adoro esse quadro, eu sou extremamente curiosa. Então vamos lá, vamos conhecer algumas novidades ou algumas realmente curiosidades essa semana. Você sabia que perder um dente pode sim mudar o seu rosto? Sem o dente, o osso começa a reabsorver. Isso mesmo, ele causa perda de volume facial e envelhecimento. E uma das técnicas hoje mais utilizadas para devolver a função e a parte estética e estrutural do seu rosto são os implantes dentários. E a Oral Sim de Cachoeirinha é uma das clínicas referência no assunto de implantes dentários. Lá você vai encontrar toda a estrutura e profissionais especializados na área para melhor te atender e devolver o seu sorriso fixo novamente. Este quadro foi apresentado pela Andressa Irgan Ros, eu, em parceria com a Oral Sim de Cachoeirinha, Confix Gestão Empresarial e Tatiane Abreu Boutique. Você sabia que é possível separar a parte financeira do sócio e da pessoa jurídica? E isso é primordial para uma boa gestão. Quando você separa, você tem clareza o que é resultado da pessoa jurídica e o que é custo da pessoa física. Quando a gente mistura, a gente não sabe nem o que é um outro e nem o que é nada, na verdade, né? Principalmente para ter certeza se a tua atividade ela dá resultado ou não. E outro ponto muito importante, lucro da empresa não é lucro do sócio, né? Então, o sócio ele tem que ter estipulado o prolabore dele e o resultado da empresa. Se você hoje não tem essa separação, não sabe o que é rendimento, o que é lucro da empresa e nem o que é rendimento, o seu rendimento, olhe, separe, crie processos, crie controles separados. Até mesmo porque esse controle vai fazer você melhorar principalmente a gestão financeira sua dentro da sua casa, sabendo o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. Esse vídeo é mais uma parceria entre a Confix Gestão Empresarial e a Oral Sim de Cachoeirinha. Estamos de volta depois do nosso Construindo Saberes. E daí eu trago a seguinte pergunta para ti, Michele. Qual é o teu propósito daqui para frente? Olhando de novo, olhando daqui a Michele daqui a 10 anos, o que a Michele quer construir até lá e o que a Michele quer trazer de mensagem até lá? Cacá, eu quero continuar sendo essa ponte, esse elo de cura, né? Eu falo, não sou perfeita, estou buscando dia após dia ser melhor. Então, eu tenho projetos, né, que eu sei que Deus vai realizar e eu sei que eu desejo, eu almejo que mulheres venham ser curadas, que a gente venha assim, ó, crescer, que nós venhamos entender, eu quero que as mulheres entendam, que eu entenda também o quanto nós somos importantes umas para as outras, que o mundo ele não pode nos rotular e que nós possamos cada vez mais ali levar mensagens de amor, abraçar, mostrar que a nossa casa é a minha casa é primordial, que antes de qualquer coisa é Deus, a minha família e os projetos que Deus tem na minha vida para ajudar pessoas. Então, que lá na frente a gente venha estar ali falando de grandes eventos de mulheres curadas, restauradas, libertas de traumas e felizes, né, que é o principal. E seguindo a Jesus, né, a Deus, que é nosso primordial. E conta para mim agora no finalzinho, o que é o Conectadas com Ela e como faz para participar? É um devocional que a gente grava ali mensagens de amor, mensagens de refrigério de alma. Então, tem o Instagram, né?
Você entra lá, tem na bio, tem o link da bio, você entra ali no grupo de WhatsApp, que todas, né, quase todos os dias, a gente envia ali umas mensagens pela manhã, de máximo 5 minutos, né? De devocional, uma oração ali para poder melhorar ou agregar na sua vida. Então, você entra ali no Conectadas com Ela, ali no Instagram, entra na bio, que vai direto no WhatsApp, e daí lá vai ser edificada e abençoada. Ai, que legal. Obrigada, Eu Michele. agradeço. Bom, hoje a gente percebeu o quanto os pequenos sinais são importantes, o quanto é importante ouvir a voz de Deus nos sinais do dia a dia. A gente percebeu também que é possível ressignificar grandes dores, olhar para elas com amor e seguir em frente. É possível também contar com a ajuda daqueles que nos rodeiam. A Michele mesmo, como psicanalista, com a profissão dela e também como pastora, ajuda tanto a pegar pela mão e ressignificar. Então, primeiro, gratidão de novo por tu estar aqui conosco e convido vocês, então, a acompanharem sempre o nosso programa, a rever os programas que já foram, a estar conosco na próxima semana e que vocês tenham uma semana muito abençoada, que Deus os acompanhe, para que a gente possa se encontrar aqui na próxima sexta. Até lá! Na última semana eu estive imersa num evento maravilhoso que foi o Gramado Summit. Pudemos fazer entrevistas muito legais. Estamos ansiosos para trazê-las para vocês. Mas como isso vai ser um programão e provavelmente vai ser o próximo programa que a gente vai trazer para vocês, hoje eu vou trazer só um pedacinho para vocês verem como foi sensacional a presença lá. Aproveitem, curtam essa pequena entrevista que eu trago hoje para vocês e não deixem de assistir o próximo programa que vocês vão se surpreender. Bom, Marcos, muito prazer, eu sou Cacá. Prazer, eu tenho um programa chamado Conversas de Alto Valor. Mas além das conversas que eu tenho, então, que mostram propósito, verdade, missão, eu sou uma pessoa que sofre com fibromialgia e já passei por 6 cirurgias de coluna. Eu vivo com dor diariamente. Bem-vindo ao clube. E daí eu te pergunto, assim, como é encontrar verdade e essência? Eu sei que tu fala, tu motiva pessoas, mas como é realmente sentir dor no dia a dia e encontrar força para isso? Vamos ver se a gente se identifica. Tudo aquilo que você foca aumenta. Se a gente ficar focando na dor que a gente tem toda hora, o dia inteiro, que a gente já sabe, a gente vai ter mais dor. Eu não foco na dor, eu foco no que tem de bom na vida. Eu foco em... que eu faço. Cara, eu foco... É isso aqui. É estar com pessoas, energia, é contribuir, é poder ajudar. Entende? Não quer dizer que vai parar de doer. Não, não vai. Espero Deus um dia que pare. Se Ele quiser que pare, vai parar. Se Ele não quiser que não pare, Tudo bem. não vai parar. É porque não é para parar. Mas é para a gente ser exemplo de que através da nossa dor, a gente consegue fazer com que milhares e milhares de pessoas que estão vendo o seu programa consigam também levantar, ir lá e fazer acontecer. Obrigada. E se hoje todos os holofotes se apagassem, quem é o Marcos por trás de tudo isso? Só tu e Deus. O Marcos é aquele que ama acordar, que ama viver e ama ser feliz. Eu ia continuar fazendo a mesma coisa sem holofote, que eu já fazia antes. Cara, tu é demais. Obrigada, Obrigado. viu? Deus abençoe.